Nós estamos propondo há algum tempo o exercício da adoração. Isto começou quando Saruma disse que nós tivéssemos em todas as áreas as fotos dos crop circles em tamanho grande, com cadeiras perto, para as pessoas fazerem esse trabalho de contemplar os crop circles. E deu uma data para a gente fazer isto. Porque ali, naquele período, iria haver uma ajuda especial para nós fazermos isto. Isto disse Saruma. Esta data já passou, onde ia haver uma ajuda especial, mas nós mantemos os crop circles da mesma maneira. Tem cartões dos crop circles, tem fotos grandes dos crop circles, porque aquilo, se for contemplado ou se for adorado, tem muito conteúdo que diz respeito à nova terra, à nova humanidade, ao novo homem. Está tudo ali dentro, simbolizado naqueles desenhos. E claro que são símbolos dedicados à nova terra, à nova humanidade, ao novo homem. É óbvio que nós não entendemos aquilo, é óbvio. Porque ainda nós somos o homem velho, que está na terra velha, não é isto? Não entendemos aquilo. Mas aquilo tem uma semente que no nosso interior pode ser compreendida. Porque o nosso interior é que vai ser o novo homem. Então, ali está todos os símbolos, todos os ensinamentos que nós precisaremos no futuro. Então, contemplar aquilo significa preparar-se. E se faz um trabalho correto, muitas mudanças em nós podem acontecer. Agora, depois disso, no outro ciclo, nós fomos convidados a fazer o mesmo trabalho diante da imagem do Cristo Misericordioso. E também temos esta imagem aí nas salas de reflexão. Tanto assim que Figueira refez o seu monastério eremítico lá na área de F3 e chamou monges para estarem lá, fazendo o processo eremítico. E no monastério eremítico, como nas salas de oração de todo o grupo, de todo o trabalho, existe esta imagem do Cristo Misericordioso. Esta imagem do Cristo Misericordioso foi o que apareceu a Faustina, que o viu materializado e recebeu a instrução de reproduzir o que ela estava vendo. Porque naquela imagem havia formas, energias, cores, vibrações que nós iríamos precisar para transcender as nossas dimensões. Então aquela imagem, ela tem a capacidade energeticamente de nos ajudar a entrar na quarta dimensão. E é uma imagem que todos se sentem muito familiar dentro dela, porque ela representa algo histórico e que nós sabemos do que se trata. Ela tem no seu conteúdo invisível todas as energias e todas as chaves para nós transcendermos a terceira dimensão e começarmos a entrar na quarta dimensão. Então aqui nós abrimos o trabalho de adoração da imagem. Trabalho de adoração. Porque se nós conseguirmos realmente nos comunicar com aquela imagem, nós estamos no caminho da quarta dimensão. E esse trabalho de adoração, no caso daquela imagem, consiste na contemplação silenciosa do que está ali. Você tem que ficar ali diante daquilo, em silêncio, não pensar em outra coisa, não estar cuidando de outra coisa, mas os momentos que você está ali, ficar só naquilo. Aquela imagem ajuda. Mesmo quem não consegue, diante daquela imagem pode conseguir, se quiser. Se estiver na intenção de estar ali com nada mais diante de si. Ademais de adorar, estamos nos coligando de maneira especial com a misericórdia. A misericórdia não é terrestre.
A Terra precisa de misericórdia. Então a misericórdia não é algo terrestre. A misericórdia é cósmica. E através daquela imagem que nos leva para uma outra dimensão, nós estaremos em contato com a misericórdia. Estando em contato com a misericórdia, nós estamos na misericórdia. E aí podemos usar a misericórdia. Nos tornaremos úteis. Porque tudo precisa de misericórdia. As pessoas nem se falam. Mas o planeta precisa de misericórdia. Tudo precisa disso, que é uma energia cósmica. É uma energia cósmica que, quando desce, tem poderes para ir além da lei do karma. Para isso é cósmica, não é terrestre, que está sob a lei do karma material. Do ponto de vista energético, o ideal é que o lugar aonde o objeto da adoração esteja, onde a adoração é feita, seja dedicado exclusivamente a isso. Então você não vai pôr o Cristo da Misericórdia na sala de jantar. E nem vai pôr o Cristo da Misericórdia no corredor da sua casa. Para ele funcionar como passagem para a quarta dimensão. Mas para efeito de você estar ali, diante da possibilidade de mudar de dimensão, você tem que usar um lugar especial. Para que naquele lugar não aconteça coisa alguma que venha impedir que aquele quadro irradie. Então, o ideal é que o lugar onde a adoração é feita seja dedicado exclusivamente a isso. E ter isso em conta atrai as condições mais apropriadas. Além da imagem do Cristo misericordioso, deve haver uma chama permanentemente acesa. Isto no caso dos nossos monastérios. Dentro dos monastérios há essa imagem e tem sempre uma chama acesa ali, no pé da imagem. E essa chama, ela não está ali porque a imagem precisa da chama, compreende? Esta chama está ali como símbolo do fogo que deve estar aceso nas nossas almas. Então nós colocamos a chama ali, vemos a nossa alma acesa naquela chama, está claro? Se você não vê naquela chama o fogo da sua alma aceso, pode apagar aquela chama porque não precisa, não tem a menor serventia. Então você tem a porta para as outras dimensões e você tem a chama, o amor da sua alma presente ali. Porque na hora que a sua alma vacila, porque as almas sempre vacilam, enquanto não são perfeitas. Se a sua alma vacila, você olha para aquela chama e você se lembra do fogo. E o fogo torna-se a acender, compreende? Essa chama simboliza o fogo em nossas almas e propicia a aproximação de energias angélicas. Energias angélicas existem. E a evolução angélica tem isto tudo presente. A evolução angélica tem essas coisas em si. A evolução angélica é feita dessas coisas. Então, quando você sintoniza com estas coisas, eles estão presentes. Estão presentes por afinidade. E é bom que o ambiente esteja meia luz, mas a imagem deve estar clara. Porque se a imagem não estiver clara, você não pode ver os olhos dela. E é nos olhos que está a coisa. É no jeito que ele te olha. Então, se a imagem estiver no escuro, você não está vendo os olhos. Então, o ambiente, se está a meia luz, ele fica mais calmo. Você precisa construir a calma, porque isto vai ajudar na concentração no ponto. Na medida em que vamos praticando, dia após dia, começamos a sentir um chamado, uma necessidade interior de praticar mais. Que algo está se abrindo dentro de nós. E nós já percebemos que, praticando esta adoração, que portas vão se abrindo. E quando isto começa a acontecer, nós temos necessidade de fazer aquilo cada vez mais. Porém, no início, é bom construirmos essa condição conscientemente. Nós temos livre-arbítrio. Então, uma imagem daquela não pode atuar nos abrindo se nós não quisermos. Então nós temos que estar nesta atitude conscientemente construindo isto.
Porque nenhum anjo pode fazer isto acontecer se a gente não está ali construindo e se a gente não está ali trabalhando. E se a gente não quiser. Que um pouco antes do horário marcado, porque se marca um horário, não para ordenar as coisas, para ordenar os ritmos. Um pouco antes do horário marcado, começamos a nos preparar para esse encontro. Não é chegar ali, sentar e querer o encontro. Você já sabe que você tem aquele encontro, que você tem um horário para fazer aquilo. Então você vai se preparando para quando chegar as coisas começarem a acontecer. Como faríamos se fôssemos nos encontrar com alguém que nos é muito querido? Estaríamos nos lembrando do encontro com antecedência, não é? Tomaríamos um banho e nos vestiríamos adequadamente. Tudo isto faz parte da preparação dos nossos corpos. Nada disso é necessário para a imagem. Isto é para nós. Se nós não cuidarmos dessas coisas, bem materiais, estarmos limpos, banhados, vestidos corretamente, se nós não fizermos isto, nós não estamos preparados. Nós não estamos na sintonia para entrar em uma outra dimensão, que é a finalidade do encontro. Esse estado deve simbolizar a nossa ida para a adoração. Deve ser algo querido e amado. Cada vez que nos assentamos para praticar, deve ser como se for a primeira vez. Não deixar que seja uma rotina, que você senta ali para fazer aquilo porque tem horário marcado, que aquilo é uma prática e entra na sua rotina. Você tem que conseguir sentar ali para fazer adoração como se fosse a primeira vez. Quer dizer, você está muito interessada. Nunca fez. Cada vez é a primeira vez. Para a gente chegar ali, novo. Chegamos como crianças ali, desprevenidos, sem buscar resultados visíveis e nem experiências sensoriais. Porque ou você tem fé, que você está se preparando para mudar de dimensão, ou não tem. Porque isto é um processo que pode acontecer todo sem nenhum movimento sensorial. A adoração consiste em nos esvaziar de nós mesmos para que a misericórdia nos preencha. Devemos estar com a coluna ereta, para nós estarmos na melhor condição possível. Se você está ali de cócora, se você está ali deitado, ou está ali curvado, a energia não sobe dos teus centros baixos para os seus centros altos. A coluna ereta facilita isso. Devemos estar com a coluna ereta. Os pequenos bancos para meditação são os mais indicados, pois as pernas ficam paralelas e a coluna em boa posição. Quando não for possível, por algum motivo prático ou de saúde, que busquem uma condição melhor em cadeira ou em almofada. Nós temos que nos colocar em condições, a melhor possível. A condição que para nós for a melhor. Assentar com as pernas cruzadas não é o mais indicado. Porque quando você senta com as pernas cruzadas, a energia que se faz em você circula em você mesmo, porque as pernas estão cruzadas e fica circulando em você mesmo. E considerar que estamos nessa postura durante todo o exercício, portanto, deve ser uma postura cômoda, para o corpo não ficar reclamando. A distância que estaremos da imagem deve ser o suficiente para que a coluna cervical não fique comprimida e a musculatura do pescoço e dos ombros não tensione. Você tem que se pôr na posição correta. Fiquemos o mais próximos possível da imagem para que a imagem ocupe ao máximo o nosso campo visual. O ideal seria que nosso campo visual não tivesse outra coisa para nos distrair. Em se tratando da condição ideal entre nós e a imagem, o mesmo vale para a área vizinha à imagem, que não haja nenhum outro objeto à vista, chamando a nossa atenção. O campo visual deve estar vazio e neutro. Isto é o mais importante. Então você entra ali e veja só a imagem e a vela acesa embaixo. Pode sim haver chama acesa aos pés da imagem, e nada mais. Quando se diz uma vela acesa embaixo, a tendência é pôr uma toalhinha embaixo da vela. É pôr uma florzinha, porque nós somos assim.
Nós vivemos do supérfluo. Então aqui está pedindo nada de toalhinha, nada de florzinha, nada de nada. É a vela. O importante é a chama. Você tem que ver a chama, não toalhinha embaixo da chama. Compreende? Isto tudo chama-se rigor. Rigor no ritual. Claro que em certos momentos você põe não uma toalhinha, você põe até uma toalha para formar o seu ritual. Mas nesse caso, nada. A imagem e a chama, só. Antes de iniciarmos a adoração propriamente dita, já na postura correta, podemos entoar um breve mantra ou uma oração, trabalhar algum símbolo ou tocar um gongo que nos ajude a reunir a energia. Então você usa um mantra, você usa uma oração diante da imagem. Você canta para reunir a sua energia. Você use o que tiver que usar para reunir a sua energia. Mas a uma certa altura, dizendo um mantra, dizendo uma rápida oração, de repente a sua energia já está reunida. A sua energia já está reunida, então pronto, acabou. Largue tudo e fique diante daquilo. Depois de toda esta preparação, o trabalho ali se dá em 2 etapas. Na primeira etapa, nós estamos com o olhar concentrado no olhar do Cristo. Olhar no olhar. Primeira etapa. E fica o olhar no olhar. Já que não tem distração nenhuma em volta, acabou tudo. E você está recolhido. Então você põe o seu olhar no olhar dele. Una o próprio coração ao coração dele, lá na imagem. Primeiro você olha o olhar, depois você olha o coração da imagem. A imagem é feita adequadamente, com tudo que precisa. Para isso, usar a imaginação, sem contudo retirar o nosso olhar dos olhos do Cristo. Você está com os olhos lá, depois você põe o seu coração no coração da imagem. Mas quando põe o seu coração no coração da imagem, os olhos não devem sair dos olhos dele. Aí deve ter olho no olho, coração no coração. Não há tempo para fazer isto. Tanto pode você fazer isto em 2 minutos, quanto você pode fazer isso em 1 hora, ou mais. Tem ordens contemplativas que os monges e as monjas faziam isto durante horas, horas, não minutos como nós, horas. Então não há tempo para fazer isto. Você faz aquilo que puder fazer enquanto for verdadeiro. Mas o pouco que faz, ou o que faz, deve ser verdadeiro. Quando adoramos dessa maneira, criamos uma condição que possibilita a energia do Cristo se aproximar mais da dimensão terrestre. As energias superiores não se aproximam totalmente das dimensões terrestres se não há abertura da Terra e de nós. Então, isto é uma contribuição que se dá para que a energia crística, que é cósmica, se aproxime mais do planeta, se introduza mais no planeta. Estão percebendo que isto é um trabalho planetário também? Seguimos a prática nessa primeira fase o tempo que for preciso, até conseguirmos manter a mente suficientemente estável nos olhos do Cristo e o coração unido ao seu coração. Então poderemos passar ao segundo nível, ou à segunda fase da adoração. Concentramos totalmente em pensamento, devoção e com o olhar na luz que emana do coração de Samana. Essa é a segunda fase. Aí você tem que se concentrar na luz que está indicada ali no quadro. Essa luz e seus raios são, simbolicamente, a luz da misericórdia. E aí nós vamos receber a misericórdia que precisamos. Como devotos da misericórdia, penetramos com a consciência nessa luz e nos deixamos penetrar por ela. Ao praticar assim, buscamos nos unir totalmente à misericórdia. Temos que nos tornar misericórdia. Aquilo é um trabalho para a gente se tornar misericórdia, porque tudo precisa de misericórdia neste planeta. Conscientemente
aceitamos e levamos a misericórdia a cada célula e a cada átomo dos nossos corpos. E pela misericórdia, o nosso ser se unifica com o Cristo. Essa unificação se dá. Sabe o que significa essa unificação? Impossível imaginar tudo. Mas que você está na quarta dimensão. Porque nós temos que nos libertar desta. Nós temos que entrar na outra, na próxima. A próxima é a quarta. Nós temos que ir mudando de dimensão. Porque a terceira dimensão neste planeta está comprometida. Está comprometida e vai ser purificada. E nós temos que estar na quarta, para podermos de lá colaborar para tudo o que puder acontecer na terceira. Nessa prática, a luz da misericórdia atua não só em nível humano, mas a misericórdia vai também para a alma. E a alma resplandece, preenchida por essa luz. O mesmo se dá em cada nível do ser, até a mônada. Então, à medida que isto for sendo bem feito, isto vai evoluindo, 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 e esta misericórdia vai subindo daqui, vai subindo, vai permeando todo o ser. Depois que se chega à segunda fase, não se exclui a prática da primeira. Você pode evoluir já, mas ter que manter as primeiras coisas. Mantenha. Porque é um todo ali. Ali é uma atitude geral que tem que ser mantida. Terminado o exercício, é bom permanecer em silêncio por alguns momentos, aprofundando o trabalho realizado durante a adoração, para que esse trabalho não se dissolva logo. Porque nós temos contatos e temos tantas interferências que um trabalho desses, como um trabalho de oração, pode se dissolver de repente. Você sai dali, retoma a sua vida, retoma os seus movimentos, já não tem mais o quadro na sua frente, já não tem mais a vela para te lembrar que você está acesa. Você fica um pouco apartado de tudo aquilo. Então precisa que você cuide de se manter ali. E quando achar que precisa se renovar, procure de novo o exercício, procure de novo o trabalho.